Na segunda parte do nosso programa, com o professor e vice-prefeito Renato César Moreira, nós vamos falar um pouco mais sobre educação. Renato quer explorar esse tema que é de grande importância e falar das evoluções que nós tivemos aqui na cidade de Guaíra. Confira conosco essa entrevista. O programa Hora da Notícia está recebendo mais uma vez o professor, vice-prefeito da cidade de Guaíra, Renato César Moreira. A gente fala professor porque ele ocupou até recentemente uma importante pasta do município que foi a educação. E o Renato vai vai fazer esse bate-papo com a gente para falar da importância e dos trabalhos que foram feitos na educação. Renato, obrigado por estar recebendo o nosso programa aqui na sua casa para falar um pouquinho da educação. Pasta essa que é de grande importância não só no município, mas a nível Brasil, a nível mundo. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Estamos aqui à disposição, tendo a noção exata do tamanho da responsabilidade que é ocupar uma pasta com mais de 4.300 alunos, com mais de 500 funcionários e que tem nos dado resultados positivos, isso que nos enche de orgulho. Antes de mais nada, de primeira mão, você tem uma novidade para o nosso internauta, para a nossa população guairense. Nós temos aí um resultado positivo para Guaíra, né? Isso, Marcelo. Nós tivemos agora, nessa última semana, o resultado do SARESP, O SARESP é o sistema de avaliação e de rendimento dos alunos, do estado de São Paulo. Isso nos encheu de orgulho, tanto nós ali de dentro da secretaria, de dentro da equipe pedagógica, como todos os nossos funcionários, professores, coordenadores, diretores, que estiveram, estagiários, que estiveram diretamente em contato com esse aluno, fazendo um trabalho sério, um trabalho competente. E nós tivemos um resultado muito positivo, Saiu o resultado de 2019, comparando com o resultado de 2017, que era um começo de trabalho, nós estamos com um resultado muito melhor, ou seja, nós aumentamos o número de alunos que com uma capacidade maior de resultado, alunos mais interessados, alunos com uma média boa de nota, e diminuímos aquele aluno com deficiência pedagógica, com dificuldade no aprendizado. E isso mostra que todo o trabalho que nós realizamos durante esses 4 anos foi um trabalho sério e de resultado pedagógico. Então está de parabéns toda a nossa equipe, você que está aí do outro lado da Câmara e que faz parte da nossa equipe de trabalho, da educação, você está de parabéns. Nós vamos estar divulgando nos próximos dias todos os números, mas sem sombra de dúvida foi um salto enorme nas matérias de português e matemática no nosso 3º e no nosso 5º ano. Renato, o quadro de prestadores de serviço, de parceiros, funcionários, enfim, da educação é um quadro significativo. Como que é o relacionamento, governos aí, Eduardo e Renato, com esses profissionais? Marcelo, eu estou muito à vontade para falar sobre os funcionários da área da educação, porque graças a Deus nós conseguimos levar para a educação aquele ambiente que eu tive na Secretaria de Esportes durante os 8 anos que eu fui diretor de esporte. Ou seja, um ambiente favorável, em que as pessoas se sentiam de alguma forma valorizadas. E isso se deve ao contato diário que a gente tinha com as pessoas. É óbvio que uma secretaria com mais de 500 funcionários, você resolve um problema, aparece 2, 3, e a gente tem que ter a sabedoria, a paciência, para resolver de maneira correta. Porque você não está lidando só com o professor, só com o educador, você está lidando com um chefe de família, com uma mãe que tem filho, com uma avó que tem neto, com uma tia que tem sobrinho, que tem irmão, e pessoas que dedicaram exaustivamente para ter uma educação de qualidade no município. Então eu estou muito tranquilo, com o meu coração em paz, porque todos sabem que muitas vezes a gente age
pelo coração, e eu sou assim mesmo, na minha vida normal eu sou assim, e de consciência tranquila. Eu chego todas as noites, eu faço a minha oração, mas a hora que eu deito minha cabeça no travesseiro, eu deito com a cabeça tranquila, que eu não prejudiquei ninguém, que eu não fiz mal para ninguém, pelo contrário. Você não perseguiu ninguém? Não perseguimos ninguém. Pelo contrário, ficaram pessoas da gestão anterior que na nossa avaliação mereciam mais uma oportunidade, ficaram, né? E você falar para mim assim, tem gente que não teve a oportunidade de ter uma coordenação, de ter de ser uma diretora, uma coordenadora e merecia, tem várias. A educação, ela é cheia de pessoas competentes e compromissadas. Só que, infelizmente, nós tínhamos um número reduzido de direção e de coordenação, né? Agora, eu não tenho dúvida que o que foi possível para que a gente tenha avançado, né, no sentido de dar direitos, nós cobramos os deveres, mas nós demos direitos também para as educadoras, através do Estatuto do Servidor, que nós fizemos algumas alterações. Nós estamos finalizando o plano de carreira, mas depois eu aprofundo um pouco mais nesses temas. Renato, hoje você consegue olhar nos olhos de cada profissional da educação o sentimento do dever cumprido? Eu acredito que sim, Marcelo. Eu acredito que nós conseguimos. Assim que nós entramos na educação, nós tínhamos vários desafios. E eu, como professor, sobretudo esportista, eu sempre gostei muito de desafios. Eu falo assim, porque geralmente não dá para se agradar 100%, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Mas por isso que eu te pergunto. É normal, mas nós fomos justos com todos, né? Não houve perseguição com ninguém, não houve desafeto com ninguém. Eu entrei, Marcelo, eu tenho certeza absoluta que eu estou deixando um pouco de mim na secretaria e estou levando muito das pessoas para o meu dia a dia, né? Eu consigo olhar nos olhos de todos, sim, porque eu fui honesto a hora que precisou falar não, eu falei o não olhando nos olhos, mas quando foi para dar o sim também, nós chamamos lá e conversamos. Todas as vezes que nós tínhamos algum tipo de problema, nós não furtamos de ir lá e discutir com o pai, discutir com a mãe, discutir com a criança, discutir no bom sentido, conversar com o professor, conversar com o diretor. É óbvio que nós não acertamos tudo e ninguém vai acertar tudo, mas eu tenho certeza absoluta que nós acertamos muito, que a educação ela está no caminho certo, porque nós conseguimos dar uma qualidade enorme num custo menor na alimentação, no transporte escolar, nos uniformes, os nossos profissionais recebendo em dia, com os direitos garantidos e principalmente, Marcelo, o primeiro grande desafio nosso, o transporte universitário. E até te perguntar agora, né, que a vida toda o transporte universitário sempre foi assim, né, o grande problema das administrações anteriores. Hoje, eu ouço em redes sociais, gostaria que você explicasse isso para o nosso internauta, que a prefeitura empurrou o problema para o estudante. É isso que aconteceu? Não é verdade, Marcelo. Você que está nos assistindo agora e que faz uso do transporte universitário, pergunta para quem já usou na gestão passada como que era feito o transporte universitário. Que tipo de responsabilidade que as pessoas tinham em relação ao transporte universitário. O que nós fizemos foi organizar um processo de maneira com que o aluno não ficasse refém só de uma empresa que fazia o transporte universitário. Com que o aluno não ficasse refém de um ônibus que de vez em quando quebrava, ou na maioria das vezes quebrava na beira da rodovia, e o pai e a mãe não dormiam enquanto o filho não chegava. Ou seja, uma questão de segurança, não era luxo, era segurança, né? Então a responsabilidade nossa era muito grande, Marcelo, porque quando nós saímos na campanha de 2016, os alunos pediram muito para mim, para que fosse feita uma mudança estrutural no quesito transporte universitário. E nós tínhamos essa proposta e seguimos a risco o que foi proposto, né? Num primeiro momento, fizemos uma licitação em regime de urgência. Já nesse primeiro momento, houve uma economia para os cofres do município de aproximadamente R$600 mil por ano.
e um ganho na qualidade do transporte que era oferecido para os estudantes. Hoje, para você pai, você mãe, que se preocupa com seu filho, ele viaja no transporte que ele escolhe. É o contrário que acontecia antes. Nós não empurramos a responsabilidade para o aluno, nós oferecemos para o aluno a condição de escolher e não de ser escolhido. Ele escolhe o transporte que ele quer. Os repasses praticamente são os mesmos, se fizer uma avaliação. A questão é só que hoje o estudante escolhe Isso. se ele está satisfeito ou não. Antes, a prefeitura fazia uma licitação que na maioria das vezes era de regime de urgência, que abria a licitação, cancelava a licitação, abria regime de urgência, cancelava. Inclusive, é tema que está aí fervilhando no Ministério Público, porque o custo era elevado, né? E a proposta nossa era justamente o contrário. A prefeitura não vai licitar ônibus mais. O que nós vamos fazer? Nós criamos uma lei, através de um projeto de lei que foi enviado para a Câmara, que foi discutido com os vereadores, foi discutido com os alunos. Num primeiro momento, por ser uma ferramenta nova, um modelo novo de gestão, houve sim, por parte de alguns, um repúdio, um medo, né, uma insegurança, que é normal. Mas depois que os alunos perceberam que o poder estava na mão dele, que ele podia escolher a empresa A, B ou C, ônibus, micro-ônibus ou van, ou até perua com 15 lugares, aí ele percebeu que ele não era mais refém de empresa nenhuma. Pelo contrário, aquela empresa que prestasse um péssimo serviço, ela sabia que ela ia estar fora. Ou seja, ou a empresa se adequava às necessidades de segurança, né, de dar um transporte de qualidade, né, para o aluno, ou essa empresa estava fora. E que foi o que aconteceu. Né? E foi o que aconteceu. E o mais importante disso tudo, criou-se aí cooperativas de aluno, grupos de aluno que gostariam de estar liderando, às vezes, um grupo de pessoas para ir com a empresa A, outro com a empresa B. Nós demos liberdade para que esses alunos se organizassem, né? Com esse recurso, Marcelo, que sobrou no transporte, nós aplicamos na Bolsa de Estudo, né? Aplicamos na cultura, aplicamos no esporte, aplicamos na própria Bolsa de Estudo. Porque, ao contrário do que algumas pessoas pensam, esse recurso não sai dos 25% da educação. Esse dinheiro do transporte universitário, ele sai da verba de investimento, do tesouro da prefeitura. A prefeitura não tem obrigatoriedade para fazer essa despesa com o aluno, mas ela faz de maneira bastante responsável, ao ponto de que sobrou o dinheiro do transporte universitário, investimos em bolsa de estudo. Antes, uma média de 60% dos pedidos de bolsa eram atendidos. Hoje, Marcelo, praticamente, com raríssimas exceções, nós atendemos 100% de pedido. Renato, a gente nota, né, até nas entrelinhas que a gente conversa, né, desde o esporte, que nós batemos aquele bate-bola, enfim, um carinho muito grande que você tem pelo prefeito Zé Eduardo. O que o prefeito Zé Eduardo também te ensinou, né, nesse legado que você passou frente à educação? Marcelo, primeiro eu sempre fui muito intenso em tudo que eu fiz na minha vida, né? A gente não chega num patamar desse que eu cheguei humildemente pisando nas pessoas. A gente chega com muito trabalho, sendo intenso, né? E antes de falar do Zé, eu queria aqui falar para você que está me ouvindo. Eu rodando as escolas antes da pandemia, várias educadoras e professoras me questionavam se eu iria sair candidato a prefeito, né, pelo grupo que eu represento, né? E para essas pessoas eu digo que eu estou saindo junto com o Zé Eduardo de novo, né, como pré-candidato. Isso aí vai ser lançado lá na frente. Eu me coloquei à disposição também, Marcelo, né, porque nós ainda temos muita coisa para avançar na educação. Eu acredito que dá para fazer mais e dá para fazer melhor. Eu sinto que você até se emociona um pouco, né, nessa questão, porque
Como você mesmo disse, muita gente gostaria que de repente você saísse como pré-candidato a prefeito. Isso. E na verdade tudo indica que eles vão manter a mesma chapa para continuar o trabalho. Marcelo, eu sou filho de professora, a minha sogra era professora, a minha esposa era professora. Eu nasci num lar que a minha mãe trabalhava os 2 períodos. Eu, para formar, eu tive que pegar ônibus, chegar 2 horas da manhã, todos os dias durante 4 anos. Eu sei a dificuldade, né, que o setor enfrenta, que as pessoas trabalham no dia a dia. Então nós temos que fazer de tudo para criar um ambiente favorável de trabalho para esse pessoal. E tem várias maneiras, e algumas conquistas nós já realizamos. A proposta para a educação dos 4 anos nós conseguimos, mas nós temos uma proposta para a educação muito mais ampla. Existem situações que com 4 anos de governo você não resolve, né? Então, nós precisamos avançar mais na educação. Assim mesmo você já disse que não foram 4 anos, né? Infelizmente, com a pandemia, com a estrutura que nós pegamos da prefeitura, não falo da educação, mas a prefeitura, de uma maneira geral, nos impediu de fazer grandes investimentos no primeiro ano e até a metade do segundo. E agora com a pandemia também. Então não são 4 anos de governo, foram 2 anos de investimento. E que nós fizemos muita coisa, poxa, o Zé Eduardo fez muita coisa. Agora, voltando à educação, Marcelo, nós temos muita coisa para avançar na educação ainda, eu tenho essa consciência. Assim como o Zé tem uma grande proposta para Guaíra, que ele precisa da sequência. Eu não posso, Marcelo, deixar uma vaidade pessoal minha passar por cima de um projeto da cidade que eu amo, da cidade que eu nasci, da cidade que as minhas filhas nasceram, na cidade que eu vou continuar morando, entendeu? Na cidade que os meus amigos estão aí, né? Na outra entrevista eu falei que eu sou um cara iluminado, abençoado por Deus, e é verdade, né? Nós todos que moramos em Guaíra, nós somos iluminados, poxa, porque a cidade é uma cidade maravilhosa, com pessoas do bem. E o Zé Eduardo, ele a cada conversa que você tem com ele, você vê o carinho que ele trata as ações que a prefeitura vai ter em relação à população, poxa. A honestidade que ele fala com as pessoas, né? A responsabilidade no trato com o dinheiro público, que é do imposto que nós todos pagamos. Poxa vida, um prefeito que termina os seus 4 anos de mandato sem um processo na justiça, no país que nós vivemos, do jeitinho, né? Da corrupção, da coisa errada, do maltrato com o dinheiro público. Esse cara é um cara diferente, Marcelo. O Zé Eduardo é uma pessoa diferente. Entendeu? Então, obviamente que todo mundo, todos nós que estamos na política, nós que entramos na política como eu entrei, claro que nós temos, todo mundo sonha um dia em ser prefeito de Guaíra. Porque cada um de nós tem um sonho de melhorar a cidade, de investir de uma forma, investir de outra. Mas longe dessa vaidade, eu querer achar que eu tenho condições de dar sequência nesse momento do trabalho do Zé Eduardo. O Zé Eduardo é único. Faz 20 anos que eu mexo com política, Marcelo, que eu estou na vida pública. Na verdade, 23 anos, desde 1997. Igual o que o Zé Eduardo faz, eu nunca vi. Conversa que a gente tem, falando de Guaíra, e às vezes a gente não entende por que ele abriu mão de tanta coisa, abre mão da família, abre mão dos negócios, da profissão, abre mão da sua vida social, abre mão muitas vezes até do teu salário, porque as pessoas não sabem, mas uma grande parte do salário do Zé Eduardo é doado para as entidades. Vai nas entidades e pergunta. Eu sou suspeito de falar, mas e aí eu fui questionar eles, poxa vida, você está abrindo mão de tanta coisa e tem um pessoal da oposição que não te dá sossego, que na maioria das vezes são pessoas que não estão nem aí com a cidade, eles querem o poder a todo custo. Será que vale a pena, Zé? Aí ele virou para mim e falou, Renato, eu encaro como uma missão. Então, se é uma missão para o Zé Eduardo, tem que ser uma missão para mim também. Tem que ser uma missão para os funcionários da prefeitura. Tem que ser uma missão para todo mundo que está envolvido, como nós estamos envolvidos. Eu, Marcelo, eu tenho a consciência tranquila
E estou aqui para falar para você que a Guaíra que nós temos hoje, que a cidade, o município que nós temos hoje, é muito melhor do que a Guaíra que nós recebemos em janeiro de 2017. Não existe comparação. Não existe. Entendeu? Eu moro aqui, eu conheço cada canto da cidade. Eu conheço. Obviamente que não está do jeito que nós queríamos. Não está. Nós tivemos vários obstáculos. O desafio era enorme. Mas está muito, mas muito melhor do que estava quando nós entramos. Então, eu com muita humildade, eu vim aqui dizer que se o Zé Eduardo precisar de mim como um pré-candidato a vice-prefeito, eu não posso fugir da minha responsabilidade. Eu não posso abandonar o Zé, principalmente porque ele é uma pessoa ímpar na política de Guaíra. Renatão, para a gente, falo Renatão pela amizade que eu conheço o Renato há longa data, para a gente fechar nossa entrevista, lógico que se a gente for falar de educação também, a gente fica a noite toda aqui, né? Mas para fechar a nossa entrevista de hoje, qual que é o sentimento que você tem, assim, qual que é o feito que você está deixando na educação? Nossa, eu fiz isso na educação e o sentimento que eu tenho, eu sei que são várias coisas, você já me disse, mas eu tenho o sentimento que nós implantamos isso e isso vai ficar Marcelo, na história. Quando eu fui convidado para a Secretaria de Educação, é outra situação que as pessoas não sabem, eu não queria. Eu demorei mais ou menos, aproximadamente um mês para dar a resposta para o Zé Eduardo. Eu queria continuar lá no meu colégio particular que eu trabalho, né, lá no Santa Luz. Eu queria ajudar, sim, bastante, né, mas ir para a rua, ter contato com as pessoas, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto desse contato. Mas o Zé precisou de mim na educação, era um desafio e eu topei. E eu queria te dizer que quando nós sentamos lá, a equipe técnica, nós tínhamos alguns desafios. Primeiro, de ter um ambiente favorável, com educadores, com professores, com funcionários, com a equipe técnica. Segundo, padronizar as atividades, os eventos. Nós tínhamos eventos que eram feitos nas unidades e cada um fazia o seu. Eu não estou dizendo que era mal feito, Marcelo, pelo amor de Deus. A Secretaria de Educação sempre foi muito bem tocada, né? Mas nós queríamos padronizar. E existia ali, eu percebi, quando eu entrei, uma situação de que era o professor e o educador, né? Isso não entrava muito na minha cabeça, porque educação é uma educação, não são duas. É um trabalho contínuo, desde que o menino entra na creche até a hora que ele sai lá do 5º ano. Depois ele volta na nossa mão de novo, com o suporte que nós damos para o universitário, para o curso técnico, através do transporte, através da bolsa, através da faculdade à distância, né? Através dos convênios. Então eu não conseguia enxergar essa divisão. E nós tentamos durante os 4 anos, e eu acredito que nós conseguimos, Marcelo, né? Nós tivemos aí os benefícios das educadoras, que é merecido, porque creche não é depósito de criança, que a mãe e o pai colocam o filho lá só para poder trabalhar. Não, longe disso. A creche já tem uma partezinha pedagógica que a criança já aprende lá. E as nossas educadoras tinham sim que ter o direito ao recesso, como nós conseguimos. As faltas abonadas, que como eu disse lá no dia, ela é descontada nas atividades culturais, mas se a gente for lá e cantar um hino nacional igual o professor dia 18 de maio, você tem direito a mais uma abonada, né? A redução da carga horária, a ter direito ao calendário anual. Isso tudo nós mudamos, Marcelo. Trouxemos a Silvia lá de Barretos para nos dar uma orientação, né? Sentamos aí, a comissão que nós montamos das educadoras para discutir as mudanças, os benefícios, foi muito democrática, Marcelo. Não teve dedo da secretaria. Cada unidade escolheu a sua. Não teve politicagem no processo, porque o Zé Eduardo, nesses 4 anos, nunca falou de política para nós. Todas as vezes que eu entrava lá, alguém queria falar de política, ele batia nas costas e falava assim: vamos trabalhar. Esse é o maior diferencial entre a atual gestão e as pessoas que passaram antes, né?
Então, foi preciso dar o remédio amargo no começo? Foi, mas nós consertamos a cidade. Voltando à educação, sentamos com as educadoras, foram várias reuniões, fora de hora, o pessoal precisava voltar lá, várias reuniões com o jurídico da prefeitura e conseguimos. Não é benefício, você que é educador, não é benefício, é direito. Só que aí eu volto, é um direito que todo mundo falava que vocês tinham, mas quem deu foi o Zé Eduardo, porque se não fosse a caneta dele, não saía do papel. E aí a professora, né? Nós tínhamos de um lado os professores, do outro lado as educadores, que no fundo é um trabalho só, né? O pano de fundo é a educação. E nós temos aí um grande desafio já há alguns anos, alguns não, há vários anos, que é o plano de carreira do magistério. E aí vem a boa notícia para você que é professor. Já está pronto, já foi mandado para a prefeitura, foi um plano de carreira estudado minuciosamente por uma comissão montada pelos professores, sem ingerência política. E esse plano de carreira, pessoal, já está na mão do jurídico, sendo analisada a parte legal do processo, e eu acredito, não quero aqui fincar a data, mas eu acredito que em 1 mês, 40 dias no máximo, já está indo para a Câmara para ser votado. Um plano de carreira, professor, que é direito seu e que eu tenho muito orgulho de ter participado, porque eu também sou professor. Então, se nós conseguimos ter um bom ambiente para padronizar o trabalho dentro da secretaria, conseguimos valorizar os nossos educadores, conseguimos montar o nosso plano de carreira e estamos mandando para a Câmara, e conseguir climatizar todas as salas, eu queria te falar, Marcelo, do fundo do meu coração, que o sentimento que eu tenho hoje, e a minha equipe tem, a nossa equipe tem, é de dever cumprido. Não poderia deixar de falar, que é uma pergunta que chegou para a gente aí já, sobre o concurso público. Só para finalizar, gostaria que você também desse uma pincelada, porque tem muita gente esperando uma vaga. Outra coisa, o concurso público, Marcelo, que a gente não pode deixar de falar, nós fomos buscar a VUNESP, que é a instituição mais respeitada que nós temos no Brasil hoje em relação ao concurso público. Quando nós entramos na prefeitura, eu ouvia nas andanças, ainda na campanha, né, que concurso público de prefeitura era para encaixar os amigos do prefeito. Isso eu ouvi lá em 2016. Guaíra não. Guaíra buscou a VUNESP. Pagamos caro, mas trouxemos o que tinha de melhor. Então você que passou no concurso, que já está trabalhando ou está para ser chamado, você não deve favor para ninguém. O direito é seu, o empenho foi seu. Você estudou, você mereceu, o mérito é seu. Agora nós temos algumas situações, Marcelo, que infelizmente a pandemia nos atrapalhou, né? Eu sei que existem algumas educadoras que estão esperando ser chamadas. Nós temos agora, no segundo semestre, que renovar, né, o concurso público por mais 2 anos. Podem ficar tranquilas que isso vai ser feito. Nós vamos renovar esse chamamento do concurso público por mais 2 anos, mesmo porque nós gastamos um valor razoável para fazer esse concurso pela VUNESP. E VUNESP, né? Inquestionável. Inquestionável, limpo, transparente e honesto com todo mundo. Então essas pessoas têm mais um prazo ainda, né? Isso, tem mais um prazo. Ah, mas está faltando educador? Tá, Marcelo. A sugestão que a gente tem de Tribunal de Contas, de Ministério Público, é que você tenha pelo menos uma média dos últimos de 3 a 5 anos para você ver qual é a verdadeira demanda. Hoje eu tenho uma demanda dentro da educação que são de educadoras. Se essa demanda continuar, obviamente que nós vamos chamar mais gente. Mas e se essa demanda diminuir? Vamos nos colocar do outro lado. Eu chamo 20 educadoras e chego ano que vem eu tenho só 10 salas. O que eu faço com as outras 10 educadoras? Aonde que eu vou pôr esse pessoal para trabalhar? Então a gente tem que ter responsabilidade, porque o dinheiro não é meu, Marcelo, o dinheiro não é seu, o dinheiro não é do Zé Eduardo, o dinheiro é da população. Nós precisamos ter consciência disso. Agora, é óbvio que se pudesse chamar todo mundo, eu já tinha chamado, gente.
Eu sou concursado na prefeitura, eu sei a ansiedade que as pessoas ficam e, infelizmente, nesse momento político, as pessoas que têm maldade no coração aproveitam disso para plantar mentira na cabeça de quem está esperando. Poxa vida, eu acho que isso é uma coisa tão séria que a gente não tem que brincar com a esperança do próximo, né? Isso nós não fazemos. Nós estamos aqui para fazer o que é certo sempre, que é o que o Zé Eduardo fala, e para ser honesto, para fazer as pessoas entenderem que a responsabilidade nossa é muito grande em relação às pessoas que trabalham com a gente. Renato, obrigado, viu? Obrigado por estar recebendo aqui o programa Hora da Notícia na sua casa, esse bate-papo mais que gostoso, falando com a população, falando com o internauta, falando com o professor, com o educador, que eu acho que essa é a nossa função, né? Trazer a informação verdadeira para você que está em casa. Obrigado, viu? Obrigado pelo espaço, Marcelo, e mais uma vez agradecer a todo mundo que faz parte da rede. Eu não tive condições de me despedir das pessoas, Marcelo. Eu me afastei para me colocar à disposição no próximo pleito eleitoral, eu não tive condições de me despedir. Mas eu queria aproveitar, primeiro, para falar para vocês que trabalharam que eu tenho com a gente durante esses 4 anos, eu tenho muito orgulho do que eu aprendi com vocês. Eu tenho muito orgulho de ter passado pela Secretaria de Educação, eu tenho muito orgulho do carinho que eu sempre recebi em todas as unidades que eu andei. Marcelo, se eu te falar que eu fui ofendido uma só vez durante esses 4 anos por algum funcionário da educação, não é verdade. Eu sempre tive muito carinho desse pessoal e o jeito que eu tenho de retribuir, pessoal, é lutar por vocês, que é o que nós já fizemos pelos educadores e estamos fazendo pelos professores. Então, primeiro, um sentido de orgulho. O segundo, um agradecimento, porque essa nota melhor no Saresp não é porque o Renato era secretário de Educação, não é porque a minha equipe técnica é boa, mas porque a secretaria como um todo tem um comprometimento diferenciado. E eu tenho certeza absoluta, nós teremos a nota do INDEB, se não me engano, final de agosto, começo de setembro. Nós estamos numa expectativa muito grande de ter melhorado a nota de Guaíra, porque o trabalho foi muito bem feito. Então, agradecer a todos que participaram com a gente durante esse tempo e dizer para vocês que nós temos muito ainda para avançar, muito. Por isso, eu estou aqui à disposição do Zé Eduardo, disposição de Guaíra. Se as pessoas acharem que nós dedicamos, que nós vamos estar à disposição novamente.